Fala galera, tudo bem? Vamos lá para esse começo, né, de atividades online, de aulas online. Hoje a gente vai iniciar, lembrando que vamos fazer uma rápida revisãozinha aqui, né, para dar aquela acordada. Lembrando que na última aula nós vimos vestimentas e nós compusemos algumas roupas. Quem não entregou a atividade, por favor, entregue, encaminha para mim via binóculo ou via escolhas, tá bom? Lembrando que era uma atividade em dupla e um da dupla ficou responsável para criar um modelo de roupa feminino e o outro ficou responsável para criar a roupa do modelo masculino, tá bom? Lembra de encaminhar para mim quem não enviou e especifica quem era a sua dupla. Por exemplo, eu estava fazendo dupla com a Ingrid. Então coloca lá, eu, Carol, estava fazendo dupla com a Ingrid e fiquei responsável pela roupa feminina. E envia lá pra mim, tá bom? Partindo das roupas, né? Vamos começar nossa aula, já nessa retomada, bem tranquila, sobre críticas de moda. Então pega lá o livrinho de vocês, né? Então, galera, nós vamos falar aqui na página 23 sobre críticas de moda. Nós vamos começar com um conto, que é A Roupa Nova do Rei. Quem não conhece esse conto que mostra, que traz um pouco sobre um rei que de repente sai nu e as pessoas elogiam as suas roupas porque só pessoas inteligentes conseguem ver, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho sobre esse conto. É óbvio que a gente já conhece ele, mas por que será que o rei inventou que só os inteligentes conseguiam ver a roupa? Será que foi o rei mesmo que conseguiu inventar isso daí? Ou será que aconteceu algo no meio disso tudo para trazer essa coisa toda? Então vamos lá. Aqui no espetáculo A Roupa Nova do Rei, peguem aí com o livrinho de vocês, vamos acompanhar um pouquinho a leitura. A peça Roupa Nova do Rei, encenada pelo grupo Farsa, foi criada com base no conto de fadas de Hans Christian Andersen. Trata-se de um rei muito vaidoso que recebe a visita de um malfeitor passando-se por costureiro. O impostor oferece ao rei uma roupa maravilhosa, dizendo que somente as pessoas inteligentes poderiam enxergá-la. O trapaceiro, então, pede ao rei as joias e os tecidos mais valiosos. Na verdade, porém, não produz roupa alguma. O rei, não querendo passar por burro, finge que consegue ver a roupa. Os súditos agem da mesma maneira, soltando falsos suspiros de admiração. No final, o rei desfila sem roupa pela rua e o malfeitor aproveita para fugir. A única pessoa a desmascarar a farsa é uma criança que grita: "O rei está nu!" Todos caem na risada. O rei tenta se esconder, suspeitando que a afirmação seja verdadeira, mas mesmo assim continua o desfile. Galera, como essa é uma crítica de moda, o que vocês acham que essa crítica significa? Então, galera, por que as pessoas agem do mesmo modo que o rei? Primeiro, o rei foi enganado. Então, ele ficou super constrangido de ter sido enganado num golpe tão bizarro assim, não é mesmo? A pessoa chega pro rei e fala: eu vou fazer uma roupa maravilhosa, que só os inteligentes vão poder vê-la. Me traz aí os tecidos mais finos e as suas joias mais bonitas que eu vou colocar nessa roupa, mas só o inteligente vai poder ver. Que golpe, não é mesmo? Que golpe! As pessoas viram e falam: e aí, rei, meu caro? E aí? Mas aí o rei, constrangido com o que aconteceu, o que ele decide fazer? Ele decide falar: não, só as pessoas inteligentes conseguem ver, eu sou muito inteligente, por isso que eu consigo ver e ainda vestir, não é mesmo? Tipo, vou sacudir aqui a minha túnica, minhas roupas lindas e maravilhosas e vou sair desfilando por aí. Galera, olha que louco. E mais louco ainda é que as pessoas concordavam com ele, não é mesmo? Então, assim, para pra pensar. As pessoas concordavam com uma coisa que não viam. Que louco, não é mesmo? Então, assim, por que as pessoas concordavam com o rei? Por que as pessoas diziam ver algo que elas não viam? Será que é porque ele é o rei? Será que é porque ele detém todos os poderes? Porque ele pode dizer se você está certo ou se você está errado? Porque ele tem todo o poder de dizer não, você está indo contra a minha autoridade, você está preso nesse calabouço. Então, pensando pela parte da crítica, o rei foi enganado,
os súditos estavam junto com o rei, porque senão eles iam, né, sofrer as consequências de ir contra o rei. E uma única pessoa, uma criança, foi lá e falou assim: não, o rei tá nu. Foi a ingenuidade da criança que desmascarou o rei, porque todas as pessoas começaram a rir assim que a criança falou que ele estava nu. Então, pensando pelo lado dessa obra, desse conto que foi colocado dessa forma, nós temos aí uma crítica social em que traz o rei, o soberano ali daquela pirâmide, sendo ridicularizado por uma ingenuidade que ele teve, que outra pessoa foi lá e passou a perna nele. Então ele não foi lá e admitiu: fui enganado. Ele foi lá e falou assim: não, só pessoas inteligentes que conseguem ver. Se você não está vendo, você não é inteligente. As pessoas, não querendo passar por burras, concordaram com o rei. Olha como um simples conto infantil pode fazer com que a gente pense numa série de coisas, né? E vendo isso como uma crítica social, em que o rei não iria admitir que ele foi enganado e nem que ele está errado. Ok? Certo? Vamos lá. Aqui nós temos um pouquinho, na continuidade da página 23, nós temos um pouquinho que fala sobre o grupo Farsa, que foi quem representou esse conto do Anderson. E é muito importante vocês darem uma lida, não vou colocar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas deem uma lida sim sobre o grupo, porque é super importante vocês saberem a história dos grupos, é muito importante saber a trajetória deles e como que eles chegaram a esses contos, tá bom? Então deem uma lida, deem uma pesquisada, é super bacana, tá? Continuando lá na página 24, nós temos algumas vivências e registro em arte, que são 6 perguntinhas para vocês responderem, tá bom? Tudo bem, tranquilo, falando sobre as imagens que elas trazem aqui, falando um pouquinho sobre o conto, falando um pouquinho sobre a moral da história. A gente já conversou aqui um pouquinho sobre o conto, então vai ser super fácil de fazer, mas qualquer dúvida vai lá, deixa nos comentários, manda para mim via Schoolies ou manda para mim via Binóculo, tá bom? Aqui nós temos um pequeno texto também que fala sobre a farsa medieval. Professora, que são farsas? Nós vamos ver aqui no texto, mas resumidamente, farsas são peças, tá? Elas são pequenas peças que fazem uma sátira, que trazem um pouquinho esses temas de modo irônico e um pouquinho cômico, tá bom? Então essas são as características da farsa, um pouquinho de ironia, um pouquinho de diversão, é muito bacana também, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui comigo, se eu conseguir eu coloco aqui na tela para vocês. Farsa medieval. Farsas são peças teatrais que tratam do cotidiano de modo irônico e debochado. Elas surgiram no final da Idade Média, ou seja, quando a Era Moderna já despontava. A farsa faz parte do teatro popular, um teatro voltado para o povo e que por isso se opunha à poesia palaciana, voltada para as elites da época. Lembrando que antigamente as pessoas mais ricas é que tinham acesso a esse tipo de manifestação artística, tá bom? Então, teatros, peças, representações, outros tipos, eram para as pessoas que possuíam mais status e que eram da elite, tá bom? Não eram para pessoas mais comuns, pessoas menos abastadas, tá? Então, as artes, houve um tempo que esse tipo de arte era para pessoas ricas. Então, as farsas, elas chegaram para contrastar isso. Elas começaram a ser um modo mais popular, era feito ali nas ruas, os pequenos teatros, os pequenos circos eram feitos mais para as pessoas mais pobres, os itinerantes que estavam ali, os artistas itinerantes, eles vinham e faziam as pequenas apresentações deles, tá bom? Então vocês entenderam como funcionou? Esse conto, que era uma crítica social, virou uma farsa com esse cunho de crítica social que as pessoas conseguiram ter mais acesso, tudo bem? Ainda nesse quesito de crítica social, vamos lá para a página 25, onde a gente tem uma charge e está escrito: o rei estava vestido. Essa charge é de 1974 e foi feita pelo Laerte Coutinho. Vou tentar mostrar aqui para vocês, mas eu vou disponibilizar a foto, tá bom?
que quer dizer, galera? Isso daqui é uma crítica? É uma crítica. Tem uma correlação com o tema do Anderson? Tem uma correlação com o tema do Anderson. Mas vamos analisar essa imagem um pouco mais a fundo. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Observe essa charge e relacione ao conto de Anderson. Tá vendo aqui, galera, que tem uma pessoa que tá pendurada pelas mãos com uma bola de ferro em cada perna e o carrasco, que é essa pessoa que está aqui mais à frente, tá esquentando um ferro em brasa. E a pessoa que está pendurada está gritando: o rei estava vestido. O que isso nos traz? Que ele estava indo contra alguém e de repente, depois de toda essa situação, ele está admitindo que o rei estava vestido. Galera, essa crítica aqui, que tem essa relação com o conto do Anderson, ele traz um período um pouco sombrio da nossa história. Ele traz um período que é chamado de censura. E por enquanto vocês vão ver ele como censura, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui no texto que vocês têm aí em mãos. Se vocês não têm, acompanhem, por favor, prestem atenção. Criado em 1974 pelo cartunista brasileiro Laerte Coutinho, esta charge é uma metáfora relativa à época em que muitas pessoas foram perseguidas porque lutavam por uma sociedade mais justa. Durante esse período, muitos desses brasileiros tiveram de afirmar a contragosto que o rei estava vestido. Por 2 décadas, a produção artística e cultural do país esteve sob censura e precisou utilizar-se de metáforas para conseguir dizer o que queria, e as pessoas passaram a compreender tudo o que era dito por meio dessa linguagem não direta. Por que eles precisavam dessa linguagem não direta, galera? Porque era uma forma sutil e segura deles conseguirem fazer uma manifestação ou deles conseguirem dizer algo que não poderia ser dito de forma direta. Como, por exemplo, por que esta pessoa aqui está pendurada? Por que ele estava pendurado? Porque ele deve ter ido contra este fluxo de censura, ele deve ter dito algo, como, por exemplo, o rei está nu, e logo ele foi censurado, ele foi pego e colocado nessa situação para que ele dissesse o oposto, para que ele entrasse em um consenso com outras pessoas e dissesse: não, o rei estava vestido, eu estava errado. Então foi a contragosto, do mesmo jeito que diz o nosso texto, que algumas pessoas diziam a contragosto que o rei estava vestido. Então tem essas nuances também, tá? Houveram muitas pessoas que infelizmente tiveram que concordar com coisas que elas não concordavam realmente. Porque foi um período um pouco complicado, não só na nossa história, como em outros países também houveram períodos de censura. Tem pessoas que até hoje vivem em períodos de censura, tá bom? As charges estão aí até hoje para conseguir fazer essa quebra e esse manifesto artístico-cultural para conseguir falar sobre algo sem ser extremamente agressivo. Mas hoje em dia nós não vivemos em um período de censura. Hoje em dia nós temos a nossa liberdade de expressão. Então hoje em dia nós podemos fazer as charges um pouco mais agressivas, tá bom? Eu vou deixar alguns exemplos aqui de charges passando na tela para vocês darem uma olhada em mais ou menos como funciona o esquema de charges, tudo bem? Vamos lá? A charge é uma ilustração que tem como função satirizar alguma coisa através de caricaturas, tudo bem? Então a charge tem lá uma situação X que ela vai pegar essa situação e vai transformar ela numa ilustração com algum tipo de humor, tudo bem? Às vezes um humor muito sombrio, às vezes uma coisa um pouco mais engraçada. Aí existem vários tipos de charge, tudo bem? Mas a charge, qual é a essência dela? A essência da charge é uma sátira. Então ela vai pegar uma situação e vai fazer uma ilustração dessa situação, fazendo com que ela seja um pouco menos agressiva no primeiro momento
e seja mais fácil de aceitá-la, tá bom? Lembrando, galera, que a charge ela é uma arte para protestar, para mostrar e para satirizar coisas, tudo bem? Então, quando nós vamos fazer uma atividade, quando nós vamos fazer uma charge, nós precisamos levar isso em consideração, tá bom? Partindo disso, nós temos lá na página 26 uma vivência e registro em arte. A charge e a vaidade. Olha só que legal, a gente vai trabalhar lá naquele conceito que a gente disse do rei, que ele teve toda a vaidade dele e que ele falou que por causa disso só os inteligentes podiam ver as roupas, e nós vamos trazer tudo aquilo que nós vimos até agora, toda essa crítica para essa atividade, tudo bem? Então vamos lá. Escolha um dos temas a seguir e crie uma charge. A vaidade nos esportes, a vaidade na moda ou vaidade no consumo de tecnologias. Se preferir, escolha outro tema e registre-o com uma charge, tá bom? Então aqui no livro de vocês têm esse espaço aqui para fazer a charge, tá bom? E vocês vão fazer ele aqui e vão depois enviar para mim uma foto via Schoolies ou via binóculo para eu dar uma analisada na charge de vocês, tá bom? Lembrando que eu coloquei alguns exemplos aqui na aula para vocês darem uma olhada, vou deixar alguns links aqui para vocês darem uma pesquisadinha também sobre charges e vocês podem se espelhar em alguma outra. Por favor, não copiem charges, tá bom? Lembrem-se de criar a sua própria. Vocês têm 3 temas já no livro e vocês podem usar esses temas. Ai, professora, mas eu não entendi. Como é que eu vou fazer essa charge? Como que eu vou fazer essa crítica? Mais ou menos assim. Nós vamos lá pegar um dos temas. Por exemplo, a vaidade no consumo de tecnologias. Como que eu vou falar disso? Eu posso fazer uma pessoa rodeada de tecnologia, rodeada, computador, último, uau, câmera, última edição, né? Mas não sabendo usar. Então, o que adianta você ter tudo isso, você ter todas essas tecnologias e você não saber usar nenhuma delas? Então, entendeu mais ou menos como é que é pra fazer? Entendeu mais ou menos como algumas ideias que vocês podem ter nesse sentido de charges? Então, vamos lá, quero ver as atividades de vocês em breve. E lembrando que não tem essa de ai, professora, eu não consigo, ai, professora, eu não sei. A arte é subjetiva, todos nós temos visões diferentes, todos nós temos jeitos de fazer diferentes, todos nós temos habilidades diferentes, e é isso que importa. O que importa para mim é a sua ideia e a sua liçãozinha ali feita da melhor forma que você puder. Tudo bem? Então é isso. Um bom dia para todos e até!